Fala pessoal, durante o mês de setembro, agora que passou, teve muito na mídia, né, nas redes sociais, todo mundo compartilhando a questão do Setembro Amarelo, que envolve uma conscientização, né, que gerar essa noção do pessoal, divulgar muito sobre essa causa e prevenções em relação ao suicídio. E eu escrevi um artigo também, fiz uma análise falando sobre o suicídio no Brasil. O que acontece? Eu peguei uma base de dados, que é uma base de dados pública, e eu fiz uma análise completa dela, assim, mas para tirar um insight mesmo, né? Então é uma análise exploratória de dados. E eu vou passar um pouco com vocês aqui. O link do material todo vai estar abaixo para quem quiser visitar. Está lá no site do Sigmoidal. Se você clicar aqui no botão, também tem um código-fonte. E quando você abrir ali, ele tem o botão para abrir no Colab. Então, sem instalar nada, você consegue editar e rodar, extrair variável, fazer por sua própria análise em cima do meu arquivo. O que acontece, então? O que eu peguei aqui? Basicamente, os dados estão hospedados nessa página aqui e ele contempla o período de 1985 até 2016. E ele é um compilado de outros 4 datasets também. Para começar a trabalhar esses dados, eu importei basicamente o Pandas, NumPy, Matplotlib e o Seaborn, só que eu também vou colocar o setStyle para os gráficos eles ficarem um pouco mais visualmente agradáveis, né? E o que eu faço aqui? Eu coloquei um endereço que está disponibilizado, está no meu próprio GitHub, então o arquivo CSV você pode puxar direto dali. E se você não usa ainda o Colab, eu recomendo você usar porque você não tem que instalar nada na sua máquina e ele já vem com as principais bibliotecas de Data Science. Aqui eu fiz um resumão, né? Se a gente pegar primeiro aqui para plotar as 5 primeiras entradas de formato, a gente vai ver que o arquivo CSV ele tem 27.820 linhas por 12 colunas. E aqui a descrição, né? Dicionário de variáveis é uma prática que eu gosto de colocar. Basicamente, as informações que tem? Country, os países, né, onde foram registrados os índices, o ano que aconteceu, o sexo, idade, né, por faixa etária, então aqui está por classes, por categorias, número de suicídios, a população para aquele dado ano, a taxa de suicídios a cada 100 mil pessoas, o identificador, esse daqui é só um identificador que eles juntaram, né, o ano e o nome do país para facilitar a análise. Tem o índice de desenvolvimento humano por ano, o produto interno bruto de cada país e o produto interno bruto per capita, né, também, o GDP de cada um. Então, aqui eu coloquei, você pode dar uma olhada só para ter noção de como que estão as variáveis. E logo de cara, eu já vi lá para frente que o HDI ele está faltando, está com muitos valores ausentes. Então, você pode complementar se você quiser, não foi o caso aqui, não foi uma análise tão mais aprofundada, mas só para ter essa noção. E como eu foquei, né, delimitei o escopo para analisar só os dados referentes ao Brasil, eu coloquei em outro data frame. E vamos ver aqui quantas informações relativas ao Brasil. Foram 372 linhas, 12 colunas, a gente manteve todas elas. Para ter uma ideia da proporção de valores ausentes, né? Tanto no mundo quanto no dataset do Brasil, a gente vê aqui que o HDI está muito furado. Tanto para o Brasil quanto para o mundo, já as outras informações não. Então elas não têm que ter um tratamento mais específico, né? O que acontece? A primeira análise que eu quis fazer é a relação como que está a taxa de suicídios no Brasil em relação ao mundo. Então foi isso que eu peguei, pegando a média mundial e a média do Brasil. E como alguns países tinham o ano de 2016, outros não, é o caso do Brasil, eu eliminei para todos, né? Para a gente trabalhar com coisas iguais. E quando eu ploto o gráfico aqui, vamos dar um Shift Enter ou clicar no Play, eu não reescalei aqui, eu podia ter normalizado tudo mais para fazer comparação igual de taxa, mas olhando só o movimento do gráfico mesmo assim, só olhando a tendência, o slope dele, a inclinação, a gente vê que o Brasil acompanhou, né, o slope da média mundial, só que a média mundial começou a declinar, lá para 1995 mais ou menos. Já o índice do Brasil, a taxa do Brasil, ela sempre manteve positiva a tendência. Então, óbvio, a gente pode normalizar, pode tentar colocar outras variáveis, mas o Brasil, então, a gente consegue ver, assim, um overview agora, que a gente não está acompanhando a tendência mundial. As nossas taxas estão subindo, né? Constantemente ao longo de 30 anos. Já no mundo, por volta de 1995, a gente teve um ponto de inflexão, mais ou menos, ali.
Outra análise que eu achei interessante fazer é fazer uma análise da faixa etária que tem o maior índice de suicídios, para a gente identificar qual grupo que está mais vulnerável a isso daí. Então, criei uma tabela dinâmica, né, o Pivot Table, para conseguir alinhar o índice de suicídios, o ano e a idade, todas essas, e eu reordenei aqui só porque quando a gente executa, ele fica fora da sequência. Então, quando eu executo, beleza. Isso daqui é meu Pivot Table, que aqui fica mais fácil, né, extrair informação que eu aglutinei, todos os dados. E se eu plotar o Pivot Table por faixa etária, a gente aqui tem uma noção já de como que está. E de cara é fácil ver que o grupo mais afetado, que mais atenta contra a própria vida, são as pessoas de 35 a 54 anos. Na sequência, a gente também tem 25 a 34, aqui 55 a 74. E qual que é um insight legal que a gente consegue tirar? Se você olhar aqui para 1985, essa última faixa, que são pessoas com mais de 75 anos, e até mesmo essa, pessoas de 55 a 74 anos, elas proporcionalmente elas não eram grandes como elas tendem a aumentar. Tudo bem, toda a média está aumentando, mas elas tiveram algum aumento a mais, assim, então alguma mudança de cultura, alguma mudança no país mesmo, ou qualquer coisa assim, que requer um estudo às vezes um pouco menos de exatas e um pouco mais de humanos para a gente conseguir entender as causas disso. Mas o importante é extrair esses grupos que estão no maior risco, a gente pode chamar, né? Se tirar a estatística de suicídios por ano, a gente pegou aqui como base 2015, olha aqui, 35 a 54 anos corresponde a 37%, de 25 a 34, 21%, e na sequência 55, 74, e dá um overview mesmo. 75 anos para mais correspondem a 5%. Você pode tirar, se você quiser entrar mais a fundo, clonar esse notebook, ou salvar ele no seu Drive também, e vendo a evolução disso por ano, né, para conseguir identificar melhor isso. Mas a gente teve esse incremento. E se formos comparar aqui taxa de suicídio entre homens e mulheres, eu agrupei pela variável sexo, né, pelo nosso atributo, e dividi para ter a porcentagem. A gente vê que mulheres correspondem a 21%, mais ou menos 22% das taxas de suicídios, homens 78% aproximadamente. O que acontece? Se a gente fizer uma correlação aqui para ter noção das variáveis, o IDH ele tem muitos valores ausentes, então eu não considero ele aqui. Mas o que consegue fazer olhando aqui? Que o PIB, o aumento do PIB e a renda per capita, o PIB per capita também, ele não conseguiu frear o número de suicídios. Então, isso é uma coisa que a gente sabe, não adianta nada ter dinheiro. Assim, a situação do país ela não contribuiu. Então, mesmo com o IDH mais baixo ou com o PIB mais baixo, aparentemente, a gente pode concluir que não tem essa interferência. Requer uma análise mais aprofundada também. Mas o que eu trouxe foi essa visão, para criar uma percepção, para conscientizar principalmente a galera da comunidade Python, Data Science, que eu sei que essa é a maneira que se atinge, porque é um problema sério, muitas vezes é minimizado pelas pessoas, né? Mas é um problema latente nos dias atuais e que infelizmente muita gente ainda negligencia, acha a pessoa tá querendo chamar atenção, é falta de problema sério na vida. Cara, cada um tem os seus motivos, cada um tem a sua percepção interna, tudo mais, mas o importante é saber respeitar, ter essa empatia e o principal, se conscientizar. Fique à vontade para pegar e estender esse trabalho, divulgar da melhor maneira possível, porque eu falei, a campanha foi em setembro e o artigo eu escrevi em setembro. Esse vídeo eu estou gravando fora do período. Então a campanha pode ser em setembro, mas falar sobre a prevenção do suicídio em todos os meses do ano é fundamental. E é um dos lemas do Setembro Amarelo. Espero que você tenha gostado aí também e que tenha acrescentado alguma coisa na sua percepção, no seu conhecimento, tá bom? Até o próximo vídeo então.